Oi pessoal, eu sou a Gabi e tô começando mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo passado, eu mostrei pra vocês o valor que a gente ia dividir e organizar, aqui utilizando a técnica dos envelopes. Mostrei pra vocês as minhas categorias, fazendo a distribuição dos valores no meu fichário financeiro, e mostrei como eu ia me organizar durante o mês de agosto. Como eu já disse no outro vídeo, esse está sendo o meu primeiro mês utilizando a técnica dos envelopes, então eu peço a todos que tenham um pouquinho de paciência, se eventualmente eu estiver cometendo algum equívoco, algum erro, se vocês quiserem dar alguma sugestão. Eu sempre digo que a técnica dos envelopes é muito legal porque ela é extremamente adaptável, então cada um utiliza ela de uma forma e funciona basicamente para todo mundo, adaptado cada um à sua realidade. Pensando nisso, eu fiz a organização, dividi o meu mês em 4 semanas, isso eu trouxe no vídeo passado, então aqui só para relembrar, o mês de agosto, para mim, vai ser dividido em 4 semanas, que eu passei no vídeo passado, então a minha primeira semana, aliás, as minhas semanas vão acompanhar o mês do meu cartão, então a minha primeira semana inicia na virada do meu cartão, no primeiro dia que meu cartão começa, o mês dele, é o dia que eu também começo a minha semana, e os outros dias eu faço uma divisão para ficar mais ou menos parecido a quantidade de dias nas semanas. Então, por exemplo, o mês de agosto vão ser 3 semanas com 8 dias e a última semana com 7 dias. Então, o meu mês de agosto começou no dia 3 e foi até hoje, dia 10, a minha primeira semana. Amanhã começa a minha segunda semana, que vai até o dia 18. Depois, no dia 19, começa a minha terceira semana, que vai até o dia 26. No dia 27 começa a minha quarta semana, e aí ela vai até o dia 2 de setembro, que é quando novamente fecha o meu cartão. No vídeo passado, eu disse pra vocês que eu ainda não tinha me organizado 100%, tanto que eu utilizei o tablet para definir os valores que eu ia utilizar em cada categoria e para mostrar para vocês como eu dividi os valores dentro das minhas categorias. Então, hoje eu quero mostrar a organização que eu fiz, um plannerzinho que eu fiz. Eu vou utilizar esse da Cícero, né, para marcar os meus gastos. Então, daqui a pouco vocês vão ver aqui que eu utilizei ele para marcar nos dias mesmo, ele é o planner, então ele vem com os dias desse ano de 2026 e eu utilizei para marcar aqui. Mas a consolidação da informação, que é o que eu tinha feito no tablet no outro vídeo, eu fiz esses controles aqui, ó. Aí eu fiz o controle e deixei em tamanho A5, furei com o furadorzinho, para poder utilizar nesse planner aqui. O meu controle ficou assim, então, como vocês já sabem, eu tenho 2 fichários, um de alta prioridade, que é esse preto, e um de média prioridade, que é o cinza, que tá aqui também. Então, eu criei essa consolidação de informação para eu fazer a minha distribuição e o planejamento do meu mês para cada um deles. Então, aqui tá o de alta prioridade e aqui tá o de média prioridade, essas são minhas categorias dentro de cada um dos fichários financeiros. Basicamente, aqui é a informação que eu já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo, que eu coloquei no tablet, tá bom? Então, eu só passei a limpo. Mas então, eu criei aqui as minhas categorias, no meu fichário de alta prioridade, aqui eu coloco meu orçamento planejado, aqui, no fechamento do mês, eu coloco o realizado, e aqui eu considero o saldo, se eu fechei no positivo ou se eu fechei no negativo, espero que não. Mas é aqui que eu vou fazer o controle logo que começa o mês, a divisão dos valores em cada categoria, e ao final do mês também eu faço um fechamento aqui. Então, isso existe para o meu fichário de alta prioridade e existe também para o meu fichário de média prioridade, igualzinho, só mudando as categorias aqui do lado. O outro controle que eu fiz foi o semanal. Como eu disse, para eu marcar os meus gastos diariamente, eu tenho usado esse planner aqui, porque eu já tinha ele, então as folhas dele estão aqui separadinhas já no dia a dia, não tinha por que não usar, ou de repente criar um outro para isso. Então, esse ano eu vou usar esse daqui mesmo. No próximo ano, se eu me adaptar muito bem com essa forma de organização diária, eu mantenho e compro o miolo novamente desse planner da Cícero aqui. Se eu achar que convém, eu faço um outro controle específico pra mim. Vamos ver. Por enquanto, eu vou usar esse aqui e conforme for dando certo, eu continuo. Ou se eventualmente também for dar errado, eu mudo e faço de outra forma, tá bom? Esse controle aqui vai ser pra semana. Inclusive, a gente vai utilizar ele aqui hoje. Então, aqui eu deixei as minhas categorias. Aqui eu vou repetir os valores que eu tenho disponível para cada uma das minhas categorias. E aqui eu deixei em branco o intervalo de semana, porque como eu já disse no início do vídeo, é variável, depende do mês, e a melhor forma de organizar ali quantos dias, de quando a quando vai a minha semana. Então, eu deixei espaço
para 4 semanas, porque sempre meu mês vai ter 4 semanas, ainda que não tenha 28 dias, mas eu vou alocar os dias excedentes ali dentro das 4 semanas. Então, eu deixei essas 4 colunas. E aqui, o valor gasto, e aí, novamente, o saldo, né? Que aí fica o valor disponível menos o que eu efetivamente gastei. Fiz um desse para alta prioridade e fiz um também para média prioridade. Então, recapitulando e tentando explicar de uma forma resumida. Faça um primeiro planejamento aqui, certo? Tenho aqui meu fichado de alta e média prioridade. No início do mês, faço meu planejamento por aqui, estipulando um valor para cada categoria e colocando aqui no meu orçamento. No decorrer dos dias, eu vou marcando aqui, nessa agenda, o que eu vou comprando, o que eu vou gastando, e já fui colocando as categorias que se enquadram os meus gastos, que eu já vou mostrar pra vocês. Quando as minhas semanas forem se encerrando, eu venho aqui nesse planejamento e vou marcando o quanto eu gastei e o quanto me sobrou. A finalidade desse acompanhamento semanal é exatamente para que a gente consiga equilibrar os nossos gastos no decorrer do mês. Então, se numa semana eu vejo que eu estou gastando muito numa categoria, eu preciso ficar atenta para nas próximas semanas tentar gastar menos nela. Além de gastar menos nela, também tentar segurar nas outras para que a gente faça a famosa dança dos envelopes, caso seja necessário. Além de mostrar para vocês como foi essa minha primeira semana de gastos, eu quero também contar um pouco da experiência de anotar tudo, absolutamente tudo. Eu senti que faz sim diferença você ter um limite ali, você ter um dever de fazer uma anotação do que você vai gastar e onde você vai enquadrar. E aí, como eu já tinha feito o planejado, né, o orçamento do meu mês para cada categoria, cada coisa que eu ia comprar eu pensava, nossa, mas eu tenho um limite tal. Então, assim, eu acho que eu fico mais consciente com o meu gasto. Nesse ponto, eu acho que a técnica dos envelopes vai ajudar. Nessa primeira semana é muito pouco tempo ainda, mas eu senti que eu já fico com um gasto mais consciente, porque eu sei que eu tenho uma categoria para enquadrar, que eu tenho um limite de gasto para cada categoria. Então, quando eu vou fazer alguma compra, eu já fico assim, é realmente necessário? E eu acho que isso linka muito com a ideia do essencialismo também, que é uma teoria que eu gosto muito. Na verdade, não é nem teoria, né? É um estilo de vida, mas aqui, considerando que ela existe um embasamento teórico, pode chamar uma doutrina ali, não, uma teoria por trás desse estilo de vida, então também não tá errado dizer que é uma teoria. Mas o essencialismo prega isso, né? Da gente utilizar e consumir com consciência aquilo que realmente faz sentido e o que realmente a gente necessita. Então, essa semana eu achei que foi ok, que foi produtiva, que foi uma semana de bastante consciência nos gastos. E vamos seguir nas próximas semanas, eu vou contando tudo aqui pra vocês. Bom, então deixa eu mostrar pra vocês como foi a minha primeira semana. Como eu já disse, a minha primeira semana foi do dia 3 até hoje, dia 10. No começo eu tava até marcando no dia aqui, eu acho que se eu colocar a caneta vai tirar o zoom, mas eu tava marcando no dia o valor, depois eu achei que não como eu já estava marcando na próxima página que vocês vão ver, não fazia sentido eu ficar marcando aqui também, não era necessário. Então aqui vamos para iniciar a nossa semana. A minha semana começou no dia 3. E aí eu tive despesas com transporte, essa semana, né? Transporte. Na minha categoria de feministas, eu também fiz uma compra. Categoria de lazer, eu acho que foi uma categoria que teve bastante gasto. Minha assinatura da Netflix caiu no dia 6, então eu já coloquei ela ali, porque entra no meu cartão. Eu tive também despesas de lazer, a minha de doação, e essa daqui eu já sei que eu estourei. Pessoal, festividades por conta do Dia dos Pais. No vídeo passado eu disse que eu acho que eu não ia comprar nenhum presente, mas acabei comprando. E também vestuário, mais transporte, supermercado, farmácia e eu acho que foi isso. De categorias, eu acho que foram essas. E coisa de casa. Hoje eu fiz uma compra pra coisas de casa, uns ganchos que eu tava precisando, então eu já fiz essa compra hoje também e que entrou pra minha primeira semana. Agora eu peguei esse post-it e eu vou colocar aqui as categorias que eu tive gasto essa semana, e aí a gente vai fazer a soma junto de quanto de valor já foi pra cada categoria, pra eu poder colocar naquele controle que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu vou acelerar o vídeo pra ficar mais rápido pra vocês, pra não ficar tão cansativo, tá? Bom, pessoal, então aqui eu coloquei as categorias que eu tive gasto essa semana. E agora a gente vai junto somar os valores. Eu já vou começar aqui com coisas de casa, que foi esse gancho que eu comprei na Shopee. E foi no valor de R$22,99. Então, vou vir aqui, ó, colocar R$22,99.
Já que eu comecei de trás pra frente, eu vou seguir nessa ordem. Farmácia. Eu tive apenas um gasto em farmácia, que foi no valor de R$ 35,79. Vestuário, eu comprei uma blusa que eu gostei essa semana. Inclusive, quando eu fui comprar o presente do meu pai, eu vi essa blusa e gostei. Então, eu acabei comprando uma blusa de R$ 89,90. Em festividades, eu tive o presente do Dia dos Pais. Aqui vai R$ 119,90. Depois, temos a categoria pessoal. Na categoria pessoal, também foi R$ 35,00. Para doação, como eu disse, foram 30, e aí eu acho que eu já estourei essa categoria, porque o meu orçado eu acho que eram R$ 25,00. Para assinaturas, por enquanto, só caiu a Netflix no meu cartão. Eu tenho mais uma assinatura de um sistema que eu faço, mas cai mais pro meio do mês. Então, por enquanto, de assinatura, vai ser só a Netflix mesmo, R$ 20,90. Aí, lazer, a gente vai precisar somar. Então, lazer tivemos... calculadora aqui. Então, lazer tivemos R$ 63,00, mais esse aqui, R$ 40,50. Eu tenho o hábito, assim, por hábito, né, almoçar com as minhas amigas, com as minhas colegas de trabalho, ou almoçar, ou tomar um café. Então, isso eu sempre tô colocando nessa categoria de lazer, porque pra mim é um lazer e é um prazer estar com elas. Inclusive, eu já disse em outro vídeo aqui que eu vou mudar da cidade que eu estava. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de estar com as pessoas da cidade em que eu atualmente ainda tô morando, pra tomar um café, pra almoçar, eu sempre tô aproveitando essas oportunidades, estando junto com elas, tá? Então, entra na minha categoria de lazer, esses nossos almoços. Tem mais um lazer aqui de R$ 7,00. Vamos ver. E tem mais um aqui embaixo de R$ 50,00. Acho que foram todos. Então, o que a gente teve de lazer até agora foi R$ 160,50. Vou vir aqui pra marcar. Lazer, 160,50. Na categoria de feminices, eu tenho 27,17. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei nessa categoria de feminices, porque a maioria das pessoas que me acompanham aqui são mulheres, e eu não sei se vocês conhecem esse produto, e eu acho um produto muito, muito maravilhoso. Todas as minhas amigas eu fiz propaganda e elas compraram também, e o custo-benefício dele é muito bom. Que é esse hidratante labial aqui, ó, da Eucerin. Aqui tá escrito pomada reparadora, não é exatamente só para os lábios, então é uma pomada de alta hidratação e alta regeneração, mas eu particularmente utilizo no lábio. Todo dia antes de dormir eu passo, então eu consumo muito, a minha mãe também. E o custo-benefício desse produto é muito bom. Ele, vira e mexe, tá em promoção na Amazon por volta de 27, 30 reais. Quando tá fora da promoção, você paga uns 37 reais. E vem dois, eu nem abri ainda, porque o meu tá... eu tenho ainda aberto, mas eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. É uma embalagem pequena, mas como ele é muito concentrado, ele dura bastante. Então, o custo-benefício é realmente muito bom. Tô sofrendo aqui pra abrir, mas eu quero mostrar pra vocês. Aqui são duas, que vem dois, e ele é pequenininho, mas ele é muito, muito, muito bom. Ele vem assim, ó, dois produtinhos, e ele é transparente, não tem cor, não tem cheiro, ó. Ele é uma pomada mesmo, tá? Fica a dica, quem tem lábio muito seco, ou, enfim, que queira algo bem hidratante, essa pomada é muito boa e um custo-benefício muito bom, tá? Então, foi esse o meu gasto de feminices esta semana, porque entrou na promoção da Amazon, né, do 8 do 8, e aí eu aproveitei, mas é basicamente pra fazer um estoque, porque eu ainda tenho um pouco do meu, mas como eu uso muito, eu aproveitei. Então, voltando aqui para nossos gastos, vamos somar o gasto que eu acho que foi o maior, assim, que foi com transporte. Eu tenho uma familiar fazendo um acompanhamento médico em outra cidade, e como eu tenho a tag de pedágio, então acaba caindo no meu cartão, e eu já coloquei na minha conta como pedágio mesmo, então tá tudo certo. Eu vou somar aqui os valores. Então, R$ 46,54 na segunda-feira, depois, que foi dia 3, depois mais 44
44,40. Vocês não estão vendo, né? Mais 44,40 aqui. Que eu já fui somando as idas e vindas. Eu já fui somando aqui, porque eu vejo pela fatura do meu cartão, né? Porque a tag tá vinculada ao meu cartão. Então, mais 44,40 daqui. Aqui temos mais... Deixa eu ver se assim dá certo. Aqui. Então, aqui temos mais... 19,80 mais 10,10, que esses dois aqui eu não tinha somado ainda. Esses aqui eu já tinha somado, tá vendo? Deu 44,40 porque eu tinha somado esses 4 valores aqui. Deu 44,40. E esses aqui eu não tinha somado, então já bati agora os dois. 120,84. E de transporte foi isso. Esses foram os gastos da nossa semana. Então, eu vou marcar aqui. Essa semana 1. R$120,84. Pessoal, então eu vou somar aqui com vocês pra gente ver quanto tivemos de gasto nessa primeira semana. Então, são 120,84 do transporte, mais 27,17 de feminícias, mais 160,50 em lazer, mais 20,90 em assinaturas, mais R$30 em doação, mais 35 em pessoal, mais 119,90 em festividades, mais 89,90 em vestuário, mais 35,79 de farmácia, mais 22,99 de coisas de casa. Então, ficou um total de 662,99. Ok? E como aqui nessa semana teve um dia que a gente não gastou nada, que foi na terça-feira, eu vou colar um adesivinho só pra mostrar ali, né, que não gastou nada. Essa cartela de adesivo eu já tinha, inclusive um olhinho vazou aqui e acabou manchando, mas eu já tinha essa cartela de adesivo, então eu vou pegar um daqui mesmo. Vou pegar esse aqui. Ele não tá nem soltando sozinho aqui. Vou colocar aqui pra simbolizar que a gente não gastou nada na terça, isso é muito bom. Precisamos repetir isso mais dias, nas próximas semanas, de não gastar nada. Então, assim ficou o nosso monitoramento dessa semana. Acho que tá um pouquinho apertado pra vocês verem, mas assim ficou. Então, aqui, do dia 3 ao dia 9, e como o dia 10 também entra nessa minha semana, tá aqui. Amanhã a gente inicia o dia 2. Agora, eu vou preencher com vocês esse controle que eu mostrei no começo do vídeo. Eu já havia preenchido os valores de orçamento, porque foi o que eu fiz no vídeo passado, só que no tablet, porque eu ainda não tinha finalizado o layout desse meu controle. Então, agora que ele tá finalizado, eu já passei os valores aqui, mas a gente só vai voltar nele agora no final do mês. O que eu preciso fazer nesse momento é o meu controle semanal, que eu vou utilizar esse aqui. Inclusive, esse eu não pus ainda. Eu vou até colocar, pessoal, sem gravar, porque vocês já viram eu colocando no tablet no outro vídeo, né? Eu já mostrei aqui de novo os valores destinados para cada categoria. Então, eu vou só repassar aqui e daqui a pouco eu volto pra gente ver semanalmente como que foi a nossa primeira semana e quanto fica de saldo dentro de cada categoria. Pessoal, voltei aqui rapidinho, porque eu simplesmente passei a categoria supermercado. A categoria mais caótica que tem, eu acho que pra todo mundo isso. E eu simplesmente abstraí, fingi que não vi. Eu gastei no mercado só no sábado e no domingo. E eu acabei não computando aqui. Então, temos 2 gastos consideráveis já de mercado, que foi no valor de... Deixa eu pôr aqui pro lado. Que foi no valor de R$264,25, aqui no dia 8. E mais R$87,80 ontem, que é esse aqui. Ou melhor, R$87,30, que é esse aqui. Foram os 2 únicos gastos de mercado essa semana. Então, deu um total de R$351,55. Eu vou aumentar aqui. Então, mais R$351,55, tá? Que é do supermercado. Então, 351,55 mais 662,99, 1.014,54. Então, essa primeira semana já gastamos 1.014,54. Agora, eu vou fazer o preenchimento desse controle
semanal aqui, fazer o preenchimento desse controle. E daqui a pouco eu volto pra gente ver juntos como estão as categorias, se alguma já tô estourada, e eu sei que doação eu tô, e quais a gente não teve gasto nenhum ainda nessa primeira semana, tá bom? Bom, pessoal, então eu voltei aqui. Eu já coloquei o valor de orçamento disponível aqui em cada categoria, tanto no de alta prioridade como no de média prioridade. E também já coloquei as semanas, os meus intervalos de semanas, que eu já falei no outro vídeo e repeti no começo desse. Também, para adiantar, eu já coloquei as categorias que eu não tive gasto nenhum, eu já coloquei aqui como nada gasto, e o saldo permanece o mesmo do disponível. A gente continua com o saldo, com o valor inteiro disponível. Então, vamos lá. Na categoria de assinaturas, na verdade eu vou seguir a ordem do papelzinho que eu fui marcando o valor aqui. Em transporte, a gente tinha R$150 de orçamento e gastei 120,84. Então, 150 menos 120,84. Temos R$29,16. Então, eu vou colocar aqui que o valor gasto foi 120,84. Que então o saldo, a gente tem um saldo positivo ainda, embora baixo, mas 29,16. Próxima categoria, a Feminices. Feminices é média prioridade. A gente tinha R$80 disponível, né? Então, 80 menos os 27,17, ficamos com 52,83. Então, eu vou marcar aqui, Feminices, que eu gastei 27,17 e fiquei com 52,83. Próxima categoria, lazer. Em lazer, que é alta prioridade, eu tinha disponível R$350 e utilizei 160,50. Então, temos 189,50. Então, vamos lá, em lazer, 350, eu já utilizei 160,50, então, ainda tenho 189,50. Essa é uma categoria que eu preciso tomar mais cuidado, porque como vocês podem ver, eu já usei mais da metade só na primeira semana. Próxima categoria, assinaturas. Gastei o valor de R$20,90. 150 menos 20,90. Então, ainda tenho 129,10. Doação. Doação é uma categoria de média prioridade. E aqui eu tinha disponível R$25, gastei 30. Então, ainda tenho saldo, vamos lá, precisa fazer a conta, né, mas só pra 25 menos 30, eu vou ficar negativo em R$5 nessa categoria. Já estou na primeira semana devendo, menos 5. Próxima categoria, pessoal. No pessoal, eu gastei R$35, eu tinha 105, então 105 menos 35, tenho 70, gastei 35, tenho 70. A próxima categoria, festividade. Festividade, eu basicamente gastei toda a minha cota já, está aqui. Então, festividades eu tinha 120, eu gastei 119,90, então eu tenho 10 centavos apenas. Vestuário. Vestuário eu tinha 180, eu gastei 89,90, então menos 89,90. Fiquei com R$90,10. Então, vamos lá na nossa categoria de vestuário, 180
menos R$89,90, me sobrou 90,10 ainda para a categoria de vestuário. Farmácia, eu gastei R$35,79, eu tinha R$40 para essa categoria de farmácia. Então, vamos ver, 40 menos R$35,79, eu tenho R$4,21, vamos lá. R$35,79, sobra R$4,21. E, por fim, categoria coisas de casa, que eu tinha R$100, gastei R$22,99, fiquei com R$77,01. Gastei R$22,99, fiquei com R$77,01. Por fim, não, né, gente? Porque tem o supermercado ainda que, mais uma vez, eu tava deixando de fora. Então, vamos lá, o supermercado foi R$351,55. O supermercado tá na nossa categoria de alta prioridade. Então, de R$900 que eu teria disponível, menos R$351,55, eu fico com R$548,45. Então, vou marcar aqui que eu gastei R$351,55 e tenho de saldo ainda R$548,45. Bom, agora acho que foi tudo. Todas as categorias devidamente preenchidas. As que foram utilizadas foram debitadas do valor disponível. As que não foram utilizadas eu mantive. Aqui é o nosso consolidado. Então, alta prioridade. O média prioridade eu fiz a mesma coisa, não ficou nenhuma. Já estamos em vermelho em uma categoria, né, que é a doação. Nas outras tem categorias que estão mais apertadinho, mas vamos ver nas próximas semanas como a coisa anda. Bom, pessoal, então, para finalizar, eu tô aqui com o meu fichário financeiro e eu vou fazer a retirada dos valores de cada categoria de acordo com a marcação que eu já fiz ali no meu controle, tá ok? Então, vamos começar pelo de alta prioridade. Vou por ele aqui. Então, assinaturas. Eu acho que para vocês vai ficar um pouquinho desfocado, mas como a gente já acabou de ver tudo junto, os valores, eu vou só mencionar novamente aqui para vocês. Assinaturas, a gente ficou com R$129,10. Então, vou tirar aqui. Eu tinha 150, vou ficar com 125,7,9. E aí, eu devolvo esses 50 aqui. Como não temos moedas, não trabalho com os quebradinhos, então eu vou deixar aqui um pouquinho para baixo, R$129. É o que temos para assinaturas ainda. Próxima categoria que eu utilizei foi... Não tivemos gastos em autocuidado, não tivemos gastos em contas anuais. Em festividade, a gente vai tirar tudo, porque eu basicamente usei todo o limite que tinha. Nós tínhamos R$120, eu usei R$119,90, então eu vou retirar todo o valor dessa categoria. Já estamos zerado em festividades este mês. Festividades, então, zerados. Próxima categoria, imprevistos, não utilizamos ainda. Lazer, de 350 que eu tinha, nós estamos com um saldo de R$189,50. Então, vamos lá. Então, eu vou tirar esses 200. E eu deixo 100, 150, 170, 180, 185. Vou colocar mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, como eu já coloquei um pouquinho pra baixo na assinatura, eu vou colocar um pouquinho pra cima no lazer. Então, eu teria 189,50, eu vou colocar 190. Então, 100, 150, 170, 180, 190. Tá bom? Porque assim a gente fica mais próximo. Vamos balanceando um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo, já que não tenho moedas, né? Então, o lazer tá certo. Saúde, não gastei nessa categoria. Supermercado, tinha R$900, destinado pra essa categoria. E
gastei 351,55. Então, eu preciso manter aqui disponível 548,45. 200, 400, 500, devolver essa aqui, 200, 500 e devolver essa também, essas daqui. Então, aqui 520, 540, 545, 547. Eu vou deixar 547, vai ficar faltando 1,45. Então, só para conferir e arrumar as notinhas, 200, 400, 500, 520, 540, 545, 547. É o que temos ainda para a categoria de supermercado esse mês. Fechamos. E transporte, que também foi uma categoria que a gente utilizou bastante. Eu utilizei bastante, né? Eu falo nós porque eu sinto compartilhando essa jornada com vocês, mas eu utilizei bastante. Então, tínhamos 150, utilizei já 120, eu preciso de 29,16. Eu vou deixar 30 reais aqui, como no outro já deixei bem pra menos também. 20, 30, é o que eu tenho disponível para transporte. Eu acho que essa categoria vai acabar estourando esse mês, né? E assim a gente finalizou o fichário de nosso fichário de alta prioridade. Vamos pro próximo. Bom, então aqui no nosso fichário de média prioridade, a gente vai começar com a categoria coisas de casa, que eu tive gasto esse mês. Aliás, essa semana, né, gente, porque o mês ainda tá longe de acabar. Eu tinha 100 reais, gastei 22,99, 23 reais. Então, eu vou colocar aqui 77. Aqui uma nota de 50, 70, e 5 e 7. É o que temos ainda para esse mês nessa categoria. Próxima categoria, doação. Aqui o estrago já foi feito, já está estourada. Eu vou tirar o que tinha, que eram 25 reais. E vou marcar aqui, vou deixar uma anotaçãozinha aqui, só para eu saber que essa categoria já tá negativo. Essa aqui já tá negativo. Próxima categoria, estudos, não teve gasto. Categoria de farmácia também já tá bem comprometida, porque eu... Opa, balancei vocês. Porque eu tinha 40 reais pra gastar aqui, balança de 20. Já gastei R$35,79, então eu só tenho 4 reais nessa categoria. Aqui. Farmácia, 4 reais. Próxima categoria, feministas. Tinha 80 reais, gastei 27,17, fico com 52 reais. Eu espero que uma altura dessa do campeonato, vocês já tenham comentado aqui se vocês gostaram da dica, se vocês usam o produto que eu mostrei aqui também no começo do vídeo. Se não fizeram isso ainda, por favor, comentem. Eu gosto de saber, eu gosto de conversar com vocês nos comentários. Então, feministas eu vou colocar 52 reais, que é o que resta dos 80 inicialmente disponíveis. Bom, oportunidades eu não utilizei. E lembrando que assim, gente, por exemplo, esse hidratante labial da Eucerin, se eventualmente eu quisesse comprar por conta da promoção e não tivesse com dinheiro em feministas, ou mesmo que tivesse, mas quisesse utilizar essa categoria, eu poderia também, na oportunidades, porque é um produto que eu não estou... É um estoque, na verdade, né? O meu ainda tá em uso, mas tá acabando, então eu aproveitei pra comprar outro. Poderia comprar depois também, mas acabei pegando agora por conta da promoção. Mas prefiro usar na parte de feministas e não em oportunidades, e deixar oportunidades pra caso a gente precise pra outra finalidade, tá? Então aqui não teve gasto, papelaria também não. No pessoal, o pessoal tinha 70 reais disponível. Não, 70 não, errado. Tinha 105, gastei 35 e fiquei com 70 reais, né? Aqui, tinha 105 disponível, gastei 35 e fiquei com 70. Vou pegar uma nota de 50 e uma de 20, assim. Então, o pessoal ainda tem
R$70 disponível. Próxima categoria, vestuário. Vestuário tinha R$180, aqui disponível, 180. E como eu comprei uma blusa de R$ 89,90, eu vou deixar R$90 aqui. Então, fiquei com 20, 40, 90. R$90 disponível em vestuário. E em viagem é uma categoria que eu não tive gastos essa semana. Bom, então, encerramos assim. Eu mostrei pra vocês os meus controles novos que eu fiz de acompanhamento tanto mensal quanto semanal. Também fizemos a retirada dos valores utilizados aqui e o acompanhamento. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Pode deixar também dicas. Comenta pra mim sobre o produto também, se vocês gostam, que mostre esse tipo de produto, esse tipo de coisa aqui. E a gente vai conversando. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus. Tchau!